de hoje eu vou dar dicas de leitura e de escrita para a produção aí de textos acadêmicos. Bom, o vídeo de hoje é uma resposta a um pedido de um internauta que segue o nosso canal e ele pediu para a gente ajudar ele a matar de vez o temido monstro chamado artigo científico. Mas primeiro, nós precisamos entender do que se trata o artigo científico e como desvendá-lo. Nós sabemos que os artigos científicos são textos repletos de jargões técnicos e informações condensadas. Mas o que nós não sabemos é que os artigos científicos são simples jogos. Isso mesmo, jogos. E entender é o primeiro passo para vencer esse game. Agora vamos a uma explicação rápida de leitura e compreensão. Imaginei que você está lá no filme Dom. Dom, Dum, Dum, Dom. Dom, 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 dom. Não. Dum. Dum é a pronúncia correta. Dum, a porta do inferno. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o link desse trechinho aí do filme para vocês darem uma olhadinha. Mas vamos lá. Imagina que você está nessa cena do filme Dum e precisa conversar com uma cientista sobre a criação de uma fórmula que poderá salvar toda a galera lá do filme. Mas você precisa fazer isso em um período muito curto de tempo. Ou seja, você precisa entender tudo que ela está falando em um curto tempo. Senão, meu amigo, vai morrer todo mundo. Poxa, vai morrer todo mundo. Baby, again, he will be. E é assim que os artigos científicos são disponibilizados para você, aluno. São textos concisos que vêm com informações que raramente se repetem linguisticamente falando. Agora eu vou te dar uma dica de como buscar palavras-chave e sintetizar ideias. Pega aí o marca-texto, a caneta e vai grifando todas as palavras que te trouxerem o entendimento sobre aquele artigo científico. Isso daí é meio que como se fosse um Pokémon Go de palavras. Pokémon Go? Como se fosse um Pokémon Go de palavras, que vai te levar aí na busca tanto por termos preciosos quanto por ideias que expressam no texto. Anote todas as palavras. E se não for possível sintetizar todas as ideias, procure materiais de estudos disponibilizados na internet, em blogs, sites de estudos ou até mesmo em canais aqui no YouTube como o nosso. O melhor caminho nem sempre é o caminho mais curto. Se atente às entrelinhas do texto, nelas encontraremos informações valiosas que nos ajudarão a entender melhor sobre certo assunto. Além do mais, como dito na dica anterior, o material de apoio para certos temas te ajudarão a entender melhor sobre o assunto. Seria como assistir o filme A Culpa é das Estrelas, por exemplo, depois de ter lido o livro. Fica bem mais fácil, não é? Outra dica para vocês é ler em voz alta e manter os hábitos de leitura, porque não adianta só você ler em voz alta se você não lê frequentemente. Quando você lê em voz alta, a sua mente se atenta à sua voz, duplicando assim as chances de memorização. Ela também nos ajuda a melhorar a dicção de palavras, e fortalece aí essa representação do texto por expressões, pausas, respiros, além de potencializar a expressão das ideias. É claro que se você já tem esse hábito frequente de leitura, o artigo científico não vai pesar tanto sobre os seus ombros como pesaria nos ombros de uma pessoa que não tem esse hábito, não é mesmo? É como se fosse uma pessoa quando vai à academia. Se ela vai em períodos frequentes, ela vai ter um resultado melhor do que uma pessoa que vai lá uma vez ou outra. Deu para entender? Na obra de Isabel Solé, Estratégias de Leitura, encontramos uma sequência de processos que estimulam o ensino e aprendizado da leitura para professores e também para alunos. Hashtag fica a dica. Agora eu vou pedir uma ajudinha para minha amiga Alice, do canal Descomplica, para ajudar vocês a entender melhor sobre os segredos da escrita.
Vai daí, Alice! Então agora que já vimos algumas dicas de leitura, nós vamos continuar o nosso tutorial partindo para a escrita de um artigo científico. Imagine que você precisa explicar por mensagem algo muito extenso e cansativo para algum amigo seu. Normalmente a linguagem que você vai usar é bem familiar tanto para você quanto para ele. Vocês vão usar gírias, abreviações, alguns apelidos que vocês dois já conhecem e se familiarizam com isso, não é mesmo? Mas não se esqueça que nós estamos falando sobre a escrita de um artigo científico. Ele deve seguir o mesmo objetivo da sua mensagem, só que ele precisa ser direcionado para profissionais de uma área específica. E como você vai expor suas teses e seus conceitos, o melhor a se fazer é expô-los com técnicas de escrita científica. Nós listamos algumas delas para você. Você pode deixar o seu texto mais forte removendo palavras repetidas, excesso de adjetivos e advérbios, palavras redundantes, gírias, repetições e também expressões como sendo assim, tal como e etc. Fazendo isso, seu texto apresentará mais concisão e precisão. Geralmente os artigos científicos seguem uma estrutura dividida por 9 seções, sendo elas o título, que é o nome do seu projeto, o resumo, esse é o tópico em que o leitor visualiza e entende a relevância do assunto a ser abordado. Introdução. Ela é composta por antecessores e descrições do problema. Trabalhos já realizados, aplicações e objetivos. Materiais e métodos. Aqui você vai refletir sobre como foi feito o seu processo de pesquisa e vai apresentar o que você utilizou para construir o seu artigo científico. Resultados. Com uma descrição clara, você vai apresentar os resultados de análise, estatísticas descritivas, inferenciais, relevância e amplitude dos dados e vai adicionar outros tipos de análise. Discussão. É considerada a etapa mais complexa de todo o projeto. Nessa etapa você vai relacionar os resultados com as suas ideias e teses. Você também terá que descrever implicações teóricas e práticas, além de interpretar as conclusões. E lembre-se sempre de evitar repetir informações já citadas. Conclusão. É aqui que você vai realmente defender a sua tese. Você vai precisar trazer ao leitor a solução que foi tomada para resolver o problema em questão. Nesse campo também deve haver críticas, opiniões e uma finalização do artigo completo para que o seu leitor entenda o seu artigo. Agradecimentos. Professor, chefe, mãe, periquito, papagaio, é nessa sessão que você vai fazer os seus agradecimentos a todo mundo que te ajudou a construir o seu projeto. Referências. Essa é a última etapa da estrutura. É nela que você vai listar as referências de todo o material que você usou para construir o seu artigo. Essas são então as 9 etapas de toda a estrutura do seu artigo científico que é muito importante você seguir. Não tem como fugir, essa com certeza é uma das partes mais importantes do seu projeto. São elas que validam o seu artigo científico. Procure redigir o seu artigo usando uma ferramenta que já o deixe de acordo com as normas, ou que pelo menos transforme ele. Dessa forma você vai economizar muito mais tempo. Ter um alicerce para começar o seu trabalho é sempre uma boa opção. Então tente buscar por outros artigos científicos relacionados à sua área. Com certeza você vai se inspirar em alguns deles para construir o seu. Só não se esqueça de seguir as regrinhas que a gente te passou, hein? E antes que esse vídeo acabe, eu tenho mais um referencial para você, mais uma dica, que é a obra de Maurício Pereira Gomes. Artigos científicos, como redigir, publicar e avaliar. Essa obra vai te ajudar muito com a parte final do seu projeto, então vale a pena mesmo dar uma olhada. Esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido de forma bastante descomplicada e completa sobre a leitura e escrita de um artigo científico. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!